À primeira vista parece tudo normal. O gato acorda, se alonga, caminha pela casa, come no mesmo lugar de sempre, dorme no mesmo canto, observa o mesmo ambiente. Para quem olha de fora, isso é cuidado, é rotina organizada, é estabilidade. E justamente por isso quase ninguém percebe o que está acontecendo. A maioria dos tutores acredita que cuidar bem de um gato significa garantir o básico: comida no pote, água limpa, um lugar seguro para dormir e visitas ocasionais ao veterinário. E de fato, tudo isso é essencial. Mas existe um detalhe silencioso nessa rotina que passa despercebido pela maioria das pessoas. Um hábito simples, repetido todos os dias, sem maldade, sem negligência, sem intenção negativa. Um hábito que parece inofensivo, mas que, ao longo dos anos, pode encurtar a vida do gato sem que ninguém perceba. Não é um erro grave, não é abandono, não é falta de amor, é repetição. Todos os dias seguem o mesmo padrão, o mesmo horário, a mesma comida, o mesmo ambiente, o mesmo silêncio. Para o tutor, isso significa conforto. Para o corpo do gato, muitas vezes, significa estagnação. Gatos não foram feitos para uma vida totalmente previsível. Mesmo os domésticos carregam instintos profundos de caça, exploração, observação e movimento. O cérebro felino foi moldado para lidar com desafios constantes, ainda que pequenos. Quando esses estímulos desaparecem, o organismo começa a se adaptar de uma forma perigosa. O gasto de energia diminui. O interesse pelo ambiente cai. Curiosidade enfraquece. O metabolismo desacelera. E tudo isso acontece de forma lenta, quase invisível. O gato continua comendo, continua dormindo, continua vivendo, e por isso o tutor acredita que está tudo bem. Mas o problema não está no que acontece de uma vez. Está no que se acumula aos poucos, dia após dia, mês após mês, ano após ano. Com o tempo, o corpo do gato começa a mudar. O peso pode aumentar ou, em alguns casos, a massa muscular começa a diminuir. As articulações ficam menos flexíveis. O sistema digestivo trabalha de forma menos eficiente. O coração se adapta a um nível de esforço cada vez menor. E o comportamento também muda. O gato se torna mais quieto, menos ativo, menos interessado no ambiente ao redor. Muitos tutores interpretam isso como personalidade. Dizem que o gato é tranquilo, calmo, preguiçoso. Mas, na maioria das vezes, isso não é temperamento, é adaptação. O corpo aprende a funcionar com o mínimo de estímulo possível. E um corpo que funciona sempre no mínimo não se fortalece. Ele se desgasta. O mais perigoso é que os sinais não são claros. O gato não reclama. Ele não demonstra dor da mesma forma que um humano. Ele não verbaliza desconforto. Ele se recolhe. Ele reduz movimentos. Ele se adapta ao que é imposto pela rotina. Quando o problema aparece de forma evidente, geralmente já está avançado. Doenças metabólicas, obesidade, diabetes, problemas articulares, estresse crônico e até alterações comportamentais mais graves costumam ter origem exatamente nesse tipo de rotina. Uma rotina onde tudo está disponível sem esforço, onde nada muda, onde o corpo não precisa reagir, onde a mente não precisa decidir. A ironia é que muitos tutores acreditam que estão facilitando a vida do gato, tornando tudo mais confortável, mais seguro, mais previsível. Mas conforto em excesso pode ser tão prejudicial quanto a falta de cuidado. Um ambiente sem desafios não fortalece, ele enfraquece. Gatos precisam de pequenas dificuldades diárias, precisam usar o corpo, a mente e os sentidos. Precisam sentir que o ambiente responde às ações deles. Quando isso não acontece, o organismo entra em modo de economia. E esse modo, quando mantido por anos, cobra um preço alto. Esse é o hábito silencioso que muitos ignoram: a ausência de estímulos reais e constantes. Não se trata apenas de brincar de vez em quando. Não se trata de comprar brinquedos caros. Trata-se de variar a rotina, provocar curiosidade, criar pequenas decisões diárias. Transformar o ambiente em algo vivo. Porque quando todos os dias são iguais, o corpo entende que não precisa se preparar para nada. E um corpo que não se prepara, enfraquece. O gato não envelhece mal de um dia para o outro. Ele vai perdendo qualidade de vida aos poucos. Ele passa a viver mais tempo cansado, limitado, menos disposto, muitas vezes dependente. E isso começa muito antes de qualquer exame apontar algo errado. A maioria dos tutores só percebe quando o veterinário chama a atenção. Quando o exame mostra alterações, quando surgem recomendações de dieta restritiva, medicamentos contínuos ou mudanças urgentes de hábito. E aí vem a pergunta inevitável: mas como isso aconteceu se eu sempre cuidei tão bem? A resposta quase sempre está no que parecia normal demais para preocupar. Cuidar bem não é apenas suprir necessidades básicas. É estimular, é observar, é ajustar. É entender que amor não é só proteger.
mas também preparar. Preparar o corpo do gato para se manter ativo, funcional e saudável ao longo dos anos. Pequenas mudanças diárias fazem uma diferença enorme no longo prazo. Alterar a forma de oferecer alimento, incentivar o movimento, criar desafios simples, estimular o instinto natural do gato. Nada disso precisa ser radical, mas precisa ser constante, porque o corpo responde àquilo que se repete. Se você chegou até aqui, talvez tenha começado a observar a rotina do seu próprio gato de outra forma. Talvez tenha percebido comportamentos que antes pareciam normais demais para serem questionados. E isso não é culpa, é aprendizado. O hábito silencioso só continua existindo enquanto passa despercebido. Se este vídeo fez você refletir, escreva nos comentários a frase atenção diária. Quem não entendeu vai achar estranho. Quem entendeu vai saber exatamente o motivo. Deixe o like se isso te ajudou a enxergar seu gato além da rotina. Inscreva-se no canal para mais conteúdos que mostram o que quase ninguém percebe. E compartilhe com alguém que ama gatos, mas talvez ainda não tenha parado para observar. Porque, no fim, cuidar bem não é fazer muito, é fazer melhor todos os dias.